Vamos lá, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. O tema da minha mensagem hoje é com forma e vazio. Quando nós vamos para Gênesis, nós nos deparamos no capítulo 1, nos primeiros versículos, com a realidade da terra. A terra estava sem forma e vazia. Porém, o Espírito de Deus estava pairando sobre a terra sem forma, sobre o caos. E o Espírito de Deus pairava sobre o caos, mas ainda assim o caos permanecia lá. O caos, a desordem, só foi transformada quando disse Deus, quando a palavra se encontrou com o Espírito. O que deu forma, o que estabeleceu a criação, o que estabeleceu a terra, o mundo, foi o encontro do Espírito com a palavra. Vocês já sabem aqui que nenhum desses dois aspectos, nenhum desses dois poderes, nenhuma dessas duas pessoas, Espírito e palavra, Jesus, o Verbo, trabalha sozinho. Se há Espírito e não há palavra, há caos, ainda que o Espírito esteja lá. Se há palavra e não há Espírito, tem forma, mas não tem grandes transformações e impacto de poder. Nós vemos isso em Jesus, o Verbo, a palavra. Até que Jesus, com 30 anos, se encontrasse com o Espírito, com o poder, grandes coisas não foram feitas. A sociedade não foi impactada. As trevas não foram expulsas. Não houve milagres, não houve curas. Apesar de que todos olhavam para Jesus e admiravam profundamente aquilo que via. Ao ponto dele sentar com 12 anos de idade, com doutores da lei, com homens letrados nas Escrituras, e eles ficarem de queixo caído ao ouvir Jesus. Ele tinha forma, era excelente, era bonito, era bom de se ouvir. Mas aqueles doutores da lei, nenhum deles naquele dia foi transformado. Não há uma só menção de pessoas nascendo de novo, de milagres acontecendo, curas acontecendo, antes do Espírito Santo se encontrar com Jesus, se encontrar com a palavra. Quando o Espírito se encontrou com a palavra, aí sim o caos foi dissipado, as trevas começaram a ser expulsas, as obras do diabo começaram a ser desfeitas. Mas antes disso, Jesus era alguém extremamente admirável. Guarde isso que eu estou dizendo. Jesus era admirável, mas não tinha capacidade de transformar a vida de ninguém. Quando a palavra se encontrou com o Espírito, transformação começou a acontecer. Nós vimos doutores da lei, como Nicodemos, ser impactado pelo ministério de Jesus, ter desejo de nascer de novo ao ouvir Jesus, porque agora a palavra e o Espírito estavam juntas. Nós já vimos movimentos isolados do Espírito. Na história do Brasil, do Evangelho, nós já vimos muitos movimentos onde tinha muito Espírito, muito poder, gente sendo cheia, orando em línguas, tendo experiência, mas aquela pessoa na segunda-feira, aquela comunidade não se parecia com Jesus na segunda, na terça, aquela comunidade que virava a vigília, rodando e orando em línguas e falando de curas e de milagres, em nada impactava a cidade e a sociedade que o cercava. Nós já vimos o movimento do Espírito, já vimos também o movimento da palavra. Igrejas extremamente dedicadas à palavra, muito fundamentadas nas Escrituras, mas com pouco poder e por isso pouca transformação também na sociedade. Incapaz de resolver questionamentos que só o poder de Deus pode resolver.
que é como resolver o problema de um endemoniado, de um amaldiçoado, de alguém doente. Como transformar um coração. Só o poder do Espírito pode fazer isso. E o que nós estamos vendo nesses dias é um convergir, um encontro de palavra e Espírito. Esse é o avivamento desses dias. Nós temos visto pessoas que amam o mover do Espírito, mas que amam o fundamento da palavra. Nós estamos vendo essa colisão de palavra e Espírito. E nós veremos o quanto isso é poderoso. Amém? É isso que você precisa na sua vida, na sua casa. Nesses dias que eu estava lá nos Estados Unidos, eu vi um país, principalmente a região que eu fiquei, não posso falar também pelo país todo, mas a região que eu fiquei, como eu disse, ali no Texas, que é uma região que ainda preserva muitos princípios e valores, mais do que outros lugares dos Estados Unidos, ainda que muita coisa já esteja se perdendo. Eu vi um lugar que tem a forma da palavra. Você percebe os frutos da palavra de Deus em muitos lugares que você vai. Foi muito bom ver que aquilo que nós estamos falando aqui acontece mesmo. Nas nossas matérias da escola, como reino e colonização, que a gente fala do poder da igreja, transformando a arquitetura da cidade, transformando a educação da cidade, transformando a política da cidade, que a igreja tem que sair das quatro paredes e fermentar, se infiltrar dentro da sociedade e transformar as esferas. E eu vi isso lá. Eu vi colégios que eu olhava para a estrutura e dizia, uau, você saber que aquele colégio estava dentro de um espaço de uma igreja. E um colégio que toda a sociedade usava. Um colégio que estava à disposição como um colégio público, ainda que não fosse, porque lá era seleção, as pessoas tinham que se inscrever, né, e passar por um processo seletivo, e quem pagava aquele aluno, o custo daquele aluno no colégio, era mantenedores da sociedade que investem financeiramente naquele colégio. Então sustenta aqueles alunos. Uma estrutura incrível, como eu nunca vi, sinceramente, nenhum colégio particular que os pais pagam aí R$1.500, R$2.000 aqui no Brasil para o seu filho estudar, até mais do que isso. E aí você vê que aquele colégio é fruto da palavra. Você vê a arquitetura do lugar, fruto da palavra, a excelência, a higiene, tudo lá, você consegue perceber a palavra de Deus. É como olhar para o tabernáculo de Moisés, que Moisés ouviu de Deus, recebeu uma planta de Deus, como o tabernáculo tinha que ser, nos mínimos detalhes, com medida, cores, e Moisés seguiu aquilo, e construiu o tabernáculo. É como você olhar para o tabernáculo de Moisés e dizer, uau, funciona, olha só, o que vem à luz quando você segue a palavra, quando você acredita na palavra. Então eu vi uma cidade lá, que os seus fundadores consultaram a palavra de Deus para construir as suas leis, para construir a sua cultura. Os Estados Unidos não é um lugar favorável para se crescer, para uma nação se crescer e se tornar uma potência economicamente como eles são. Eu achava que era, mas quando eu fui lá, principalmente nessa região que eu estava ouvindo, o Texas é muito forte na agropecuária, e eles estavam falando como que é difícil para eles lá cultivar e cuidar dos animais, porque as estações do ano são muito duras. Numa estação é muito calor, e de repente é muito frio de congelar. Então eles não têm todas as estações do ano como nós temos aqui, para cultivar e para cuidar dos animais. Eles aproveitam uma determinada estação para cuidar dos animais e também para preparar já, como José, né, o próximo período do ano.
Então você vê, agora no período que eu estava lá, os campos verdes, mas do lado dos campos verdes, blocos e mais blocos de feno, que já estão sendo preparados para o que começou agora, antes de eu sair de lá, um frio lascado. Do nada, é loucura, do nada. A estação lá funciona, não é aqui em Juiz de Fora não, que no mesmo dia faz 4 estações. Lá eles já falam, semana que vem vai esfriar do nada mesmo. Antes de eu sair de lá, um dia estava sol, no outro dia já estava um frio lascado, e não tinha nem começado, segundo eles. E eles já estão preparados para isso. Eles têm que lidar com catástrofes o tempo todo, lidar com furacão, lidar com tornado, e nós não temos que lidar com isso, se bem que a corrupção que há na nossa nação faz um estrago maior do que 10 tornados por ano, né? Vou parar por aqui. Vamos voltar para a palavra. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Vamos lá. Eles lidam com isso durante o ano todo. Eu fui em lugares lá que o cara falou para mim assim, aqui, você não vai acreditar, mas aqui 6 meses atrás passou o tornado tal, que tudo tem nome lá, os tornadinhos, né? Como eles já sabem que volta no outro ano, acho que eles já botam nome, para ficar de casa. Tornado tal passou aqui, há 6 meses atrás, isso aqui estava, e ele foi narrando para mim, tudo destruído. Essa via que você está passando aqui, repara para você ver como é que ela é mais alta do que o outro lado, porque foi elevada, já esperando o próximo. Só que eu olhava e falava assim, não parece que passou um tornado aqui. Estava tudo no lugar. Eles aprenderam a se reconstruir quantas vezes for necessário, e isso foi fazendo eles serem uma nação forte. Mas por quê? Os princípios da palavra, irmão. É um milagre os Estados Unidos ser uma potência, eu não sabia disso. Eu pensava que Israel era um milagre. Também. Um milagre maior, certamente, porque Israel tem 70 anos, 73 anos. Fui a Israel há uns 14 anos atrás, para não falar 15. E o que eu vi lá é uma potência como aquilo que eu vi nos Estados Unidos hoje. O Eric também já esteve lá. Aquela ideia que você tem de Israel, destroços de guerra, é que, sinto muito, meu amigo, você é enganado pelos jornais quase que o tempo todo. Quase que o tempo todo você está sendo enganado. Uma hora sua ficha cai. Continua assistindo o Globo, CNN, dizendo, é isso aí mesmo. Espírito Santo, me ajuda. Ore por mim, meu irmão. Ore por mim. Ore por mim. Espírito de oração para que eu não saia da palavra. Aleluia. Vamos lá. Oh, Jesus. Ajuda, Espírito Santo, esse homem carnal. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu quero pregar só a tua palavra. Aleluia. Então você vai em Israel. E você vê uma potência que você fica assim, meu Deus, o Brasil tem 500 anos. O Brasil tem 500 anos, cara. E não é nem, eu não estou falando isso aqui para... Gente, tem uma coisa que eu sou, é apaixonado pelo Brasil. Se tem alguém que você não vai ver buscando oportunidade para esculachar o Brasil, para diminuir o Brasil, sou eu. Mas também eu tenho um pacto com a verdade. 500 anos de nação, nós não temos, sem brincadeira, nem 30%, estou mentindo, Eric? De estrutura que há em Israel nas rodovias. Eu andei, irmãos, 30 dias nos Estados Unidos. Eu andei mais de carro e dirigi mais em rodovia nos Estados Unidos do que eu dirigi aqui no Brasil, na minha vida toda. Eu estou falando sério. Eu ficava na estrada o tempo todo. De um estado para o outro. Eu fiquei 30 dias andando de carro e eu não vi um buraco, irmão, na rodovia. E eu cheguei aqui em Juiz de Fora e eu só vi buraco. E não vi rodovia. 30 dias, cara. Nos Estados Unidos, as autoestradas, no Israel, as autoestradas, parece para nós que estamos acostumados com o que a gente vê aqui, uma das 7 maravilhas do mundo. A gente fica assim, uau, autoestrada, que lindo.
Olha o tamanho desse poste. Você ficava assim, Eric, olha esse poste, olha como é que os fios são bonitinhos, não tem fio de gato passando. Eu andava em rodovia, em autoestrada lá na América, e aí eu estava assim, já 40 minutos andando, dirigindo, e não via posto de gasolina, casa, nada. Igual quando a gente anda em algumas BRs aqui no Brasil, que é ermo, não tem nada. Eu estava andando nesses lugares, aí do nada eu olhava para o lado, o acostamento, irmão, igual a gente tem aqui, né? Tem um asfalto, tem um acostamento, aí depois do acostamento tem, às vezes, uma floresta, um campo de uma fazenda, a mesma coisa lá. Porém, eu estava andando 40 minutos, irmão, sem ver nada, sem ter um posto de gasolina perto. Eu olhava para o lado, a grama feita. Eu ficava me perguntando, quem veio aqui fazer essa grama? Eles têm um pacto com os alienígenas, cara, que vem de madrugada lá e corta a grama. Como? O zelo deles com um lugar ermo. Isso é cultura, meu irmão. Isso é cultura. Amém, Jesus. Isso é cultura, meu irmão. É uma nação que foi fundamentada na palavra, nos princípios da palavra de Deus, que conservam os fundamentos que estabeleceram aquela nação. Está se perdendo? Tá. Por movimentos revolucionários, que não querem guardar os valores e os princípios daquela nação. Essa região que eu estava, um pouco menos ainda. Mas o que eu via lá? Falando agora de igreja. E essa palavra aqui foi a palavra que eu ministrei para as igrejas americanas lá. Eu disse para eles, eu vi aqui uma nação que foi feita segundo a planta de Deus. Eu vejo aqui um templo como o de Moisés. Porém, o templo que Moisés construiu não foi inaugurado quando Moisés terminou. Ele foi inaugurado quando Deus começou. O que inaugurou o templo de Moisés, o tabernáculo de Moisés, não foi Moisés ter seguido a planta, tudo bonitinho, tal, e construído. Não foi isso que inaugurou. O que inaugura o tabernáculo é a manifestação da glória de Deus. É a presença de Deus vindo sobre aquilo e batizando aquilo com poder. Moisés, ele, junto com o seu povo, ele construiu algo que, se hoje nós tivéssemos na nossa cidade aqui um tabernáculo igual ao que Moisés construiu, com toda certeza seria um ponto turístico que as nações viriam para cá, de tão lindo, de tão excelente, de tão belo que foi aquilo que Moisés construiu. Agora, imagina isso feito há centenas, milhares de anos atrás, com tão pouco recurso. Imagina como Moisés e a sua equipe ficou, depois de construir e terminar a planta. Uau, olha o que a gente fez. Olha o que a gente construiu. No primeiro dia, gente, era fácil reconhecer que aquilo era graça de Deus. Porque muitos daqueles homens não tinham habilidades com ouro, não tinham habilidades com prata, não tinham habilidades com aquela estrutura, com pano. Diz a palavra que o Espírito do Senhor veio e tornou eles capazes. Mas aquilo foi no primeiro dia. Depois disso, aquela obra durou meses. Com certeza, esses homens foram tentados a se esquecer que aquilo foi graça e poder de Deus. Porque agora já não era mais a unção que estava fazendo, mas era a habilidade de quem aprendeu com a unção. Então, ao terminar aquele tabernáculo, aqueles homens nunca tinham feito algo, a terra nunca tinha visto algo daquele tipo. Com certeza eles ficaram olhando para aquilo e dizendo, uau, como que a gente conseguiu fazer isso? Olha que lindo! Todo mundo vai vir aqui para ver o que a gente fez. Mas eu amo o coração de Moisés, que mesmo depois de ter feito isso tudo, deu espaço para que a glória de Deus se manifestasse, entendeu que aquela estrutura de palavra, a forma da palavra que estava ali,
nada podia fazer se a presença do Espírito não habitasse naquele lugar. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 40, verso 34. Isso aqui é o momento que Moisés termina a parte dele. O problema é que muitas vezes nós seguimos a planta de Deus, mas quando nós terminamos, Deus não é mais bem-vindo. Fica tão bom e tão confortável que é um problema para nós Deus entrar. Que você vai descobrir que muitas vezes Deus dá a planta, manda você seguir nos mínimos detalhes, e quando Ele chega, Ele bagunça a planta que Ele deu. Para que fique claro que Ele é o Senhor. Para que o nosso coração seja provado. Para que o nosso coração seja provado, se nós não amamos mais as mãos de Deus do que o coração de Deus. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguiu entrar na tenda do encontro. Uau! E tudo bem. Fez, e agora nem conseguiu entrar. Porque a glória de Deus, aquele a quem tudo aquilo era de direito, tomou aquela estrutura. A gente precisa ter o coração de João Batista, que trabalha, que constrói um caminho. A Bíblia diz que João era aquele que foi chamado para preparar o caminho para o Messias, preparar o caminho para Jesus, para o Cordeiro. O coração de João Batista ele trabalha, ele constrói, as luzes estão na direção dele, ele é o pop de Israel, ele é o nome mais conhecido daqueles dias, mas de repente Jesus chega, ele joga todos os holofotes para Jesus. É saber entrar e saber sair, é saber construir e saber a hora de sair. Quando João viu Jesus, ele, eis alguém que eu não sou digno nem de calçar sandálias. João sai de cena, João perde até mesmo a sua cabeça, porque tinha encontrado a sua cabeça de verdade, que é Cristo, seu governo. O que eu vejo hoje é nós construirmos coisas segundo a orientação de Deus, pessoas que tinham uma família que era um verdadeiro caos sem o Evangelho, um verdadeiro caos sem a palavra de Deus, e aí conhece a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a sabedoria que foi o fundamento do universo, que todas as coisas estão estabelecidas sobre ela. Essa palavra aqui, que tem pessoas que nem nasceram de novo, mas arrebatam multidões a segui-las, pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus, mas usam os princípios e os valores de Salomão, estão sendo seguidas por multidões. Alguns desses que talvez nunca leram a Bíblia, mas quem leu a Bíblia, lê cada uma das atitudes deles de liderança e consegue reconhecer. Você não sabe, mas isso aí está na palavra de Deus há muito tempo antes de você. E é o que funciona, o que faz esses homens influenciarem e liderarem multidões. A palavra. Aí nós temos pessoas que seguem a palavra, ouvem a palavra, seguem as instruções, constroem uma família, a família começa a dar certo, o negócio começa a dar certo, o emocional começa a dar certo. E quando essas coisas começam a dar certo, eles encontram um lugar de conforto que eles nunca tiveram. A família que antes era um lugar que ninguém queria estar, todo mundo ficava contando as horas para sair de casa, agora é um lugar agradável, é um bom lugar para estar, o negócio é confortável, as coisas são confortáveis. E o problema é que às vezes se tornam tão confortáveis que as pessoas não se lembram mais da presença. E Deus não é mais necessário naquele lugar. A glória de Deus já não é mais necessária ali. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14. Aqui é a inauguração do templo de Salomão. Então você vê um modo operante de Deus, é como funciona.
É como Deus faz de novo, agora no templo de Salomão. Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem da glória do Senhor, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiram permanecer de pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo. Quando eles acabaram de construir o templo, quem inaugurou? A glória de Deus. Enquanto a glória de Deus não se manifesta, enquanto a glória de Deus não é centralizada, não é entronizada, enquanto Jesus não é o centro, por melhor que seja aquele lugar, não é a Nova Jerusalém. Você pode ter o lugar mais confortável do mundo. Se Jesus não está entronizado ali, você não tem o céu na terra. A glória da Nova Jerusalém, que é muito superior ao Templo de Salomão. O Templo de Salomão, o Edir Macedo lá e a Universal construíram lá em São Paulo. E por mais que eles gastaram muito dinheiro para fazer aquilo ali, não ficou nem 10% próximo do Templo de Salomão, porque não se tem ouro e pedras preciosas hoje na terra para construir aquilo que Salomão construiu. Aquele templo lá, por mais lindo que fosse o que Salomão construiu, não está nem perto da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a cidade de Deus, que será para nós, mas para Deus já é. Ela já existe. E um dia que está chegando, e pode ser a qualquer momento, a Nova Jerusalém vai descer dos céus, a cidade de Deus vai descer. E quando essa cidade descer, ela será estabelecida na terra. A Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. A Nova Jerusalém, os seus portões são de pérolas preciosas. A Nova Jerusalém, com certeza, vai ser a coisa mais incrível e linda que o ser humano já viu. Agora, a glória da Nova Jerusalém são as ruas de ouro. Irmão, as ruas de ouro na Nova Jerusalém são para você pisar. As pessoas andam sobre o ouro. As pessoas pisam naquilo que alguns de vocês idolatram. As pessoas vão andar sobre aquilo que quando vocês recebem um pouquinho, vocês já tiram os olhos de Jesus. Oh, que incrível, my precious. Oh, meu ouro, minha prosperidade, meu dinheiro, meu carro. Na Nova Jerusalém as pessoas pisam nisso. Ouso dizer que o que nós chamamos de prosperidade aqui é fruto dos anjos quando varrem as ruas da Nova Jerusalém, aí o pozinho cai aqui. Esse é o nosso recurso, perto daquilo que está na Nova Jerusalém. Por mais linda e suntuosa que seja a Nova Jerusalém, quando nós chegarmos lá, os nossos olhos vão passar por essas coisas e vão sim dizer, uau, que lindo, mas como que num relance a gente vai buscar o centro da Nova Jerusalém. A glória da Nova Jerusalém não são as ruas de ouro. A glória da Nova Jerusalém é Jesus assentado no trono no meio dela. Eu vou dizer de novo, a glória da Nova Jerusalém não são as ruas de ouro, não são os portões de pérolas preciosas, é Jesus assentado no trono no meio dela. Essa é a glória da Nova Jerusalém. Essa é a glória de uma igreja que transforma a cidade. Nós podemos edificar, estabelecer coisas nas esferas da sociedade, mas se nos faltar a glória de Deus e o poder de Deus, nós estamos a passos largos para a apostasia. Eu conheço mais pessoas que se perdem no favor, na bênção, do que se perdem no dia mau. É mais fácil você buscar Jesus no meio da tempestade com o seu barco quase afundando, do que você buscar Jesus no meio da bênção, no meio do favor. São muitas coisas para te distrair. E eu disse para os americanos, o que eu vejo aqui é uma cidade que tem forma, mas vocês ainda precisam preenchê-la com a glória. Vocês precisam da presença. É óbvio que não é todos os lugares, existem focos maravilhosos lá, remanescentes.
avivalistas guardados lá e provocando os céus também. Mas eu vi forma, eu vi lugares que foram desenhados para que as famílias estejam ali, tudo lá é pensado em família. Mas você percebe uma nação, e principalmente disse isso aos brasileiros que vão para lá, enfeitiçados pelas ruas de ouro, enfeitiçados pelo dólar. Disse para os brasileiros, nossos irmãos que estavam lá em algumas igrejas: vocês ainda se lembram da palavra que trouxe vocês aqui? Será que algum de vocês aqui Deus disse: eis que te levo para a América para ficar rico? Garanto que todos vocês aqui, ao se despedir, justificado por que estava saindo do Brasil, tive uma palavra de Deus. Deus está me levando para a América, para fazer algo, para cumprir uma missão, para abençoar pessoas. Vocês se lembram disso? Vocês estão enfeitiçados pelo conforto, vocês estão enfeitiçados por esse lugar. Lugar esse que foi segundo a palavra de Deus. É possível um lugar aonde Deus desenhou, aonde alguém ouviu Deus e transmitiu isso na terra. Quem está no trono é o diabo. E eu vou te provar isso. A religião do anticristo tem nome. O anticristo tem uma religião. A religião do anticristo se chama humanismo. O que é o humanismo? É a filosofia que coloca o homem no centro do universo. Ele é o centro de tudo. Ele está sentado no trono. Quando o homem está sentado no trono, quem está sentado é o diabo, é o anticristo. Bill, como assim o diabo pode sentar num lugar aonde Deus fez? Deixa eu te fazer uma pergunta: quem te fez? Quem fez cada um de vocês que está aqui? Deus. Só vocês ou cada ser humano que está lá fora? Cada ser humano que está lá fora foi feito segundo o poder de Deus ou foi o diabo que fez? Aquela pessoa mais perdida, mais imersa no pecado que você conhece, quem fez ela? Deus ou o diabo? Pois bem, um templo que Deus fez para que ele se assentasse, mas em multidões hoje quem está sentado é o diabo. Então o diabo pode se assentar num lugar que foi Deus que fez e deu as medidas, projetou? Sim. Vou te fazer uma pergunta: aonde o anticristo vai se assentar nos seus dias de liderança e de glória na terra? Aonde ele vai se assentar? No terceiro templo. A Bíblia diz que o anticristo vai se assentar no templo. Templo esse que já está sendo construído lá em Israel. Eles estão construindo o templo segundo aquilo que está escrito. Cada medida está seguindo a orientação do templo que foi feito por Salomão. Mas quem vai sentar nesse templo? É Jesus? Não, é o anticristo. Então nós podemos criar estruturas que foram feitas ouvindo a voz de Deus, mas por nos assentarmos no meio dela, quem se assenta é o diabo e não o Senhor. Esse é o lugar que o espírito do anticristo procura. Um lugar onde o homem é o centro. Aonde o homem é o centro, onde as necessidades humanas são colocadas em primeiro lugar. Ou uma sociedade que pensa primeiro na necessidade do homem, antes de pensar na opinião de Deus, está criando um ambiente perfeito para que o anticristo estabeleça. Se você é o centro da sua casa, Deus não se assenta nesse lugar. Ele não divide a glória dele com ninguém. De nada adianta nós ocuparmos territórios, transformarmos territórios e não convidarmos o Espírito para habitar. A Bíblia diz que uma casa que você expulsa o demônio, limpa, mas deixa ela vazia, aquele demônio que saiu vai
e busca 7 piores para habitar aquela casa. Uma igreja que segue a orientação da palavra, formata uma cidade no modelo de Deus, mas não convida a glória de Deus para habitar nela, está trabalhando no final das contas para o anticristo. Nós precisamos da glória de Deus, meu irmão. Nós estamos aqui trabalhando para transformarmos uma cidade, nós estamos aqui trabalhando para transformar a sua família. E eu temo que alguns possam seguir as orientações do que nós estamos falando, mas não se importar se Deus está no meio. Usar os princípios e as chaves da palavra de Deus, como diz alguns coaches, né? Que coisa estranha, gente, quando eu conheço alguém que segue algum coach que usa as escrituras para ensinar, e eu não estou aqui colocando em xeque se esse coach é de Deus ou não, eu estou falando do indivíduo que ouve. Quando você conhece alguém, é um negócio esquisito, quando você conhece alguém que ouve as instruções desse coach, que usa muitos princípios e chaves da palavra de Deus, mas essa pessoa não confessa Jesus. É um negócio esquisito. Você vê coisas tão bonitas saindo da boca da pessoa da instrução, mas você vê tanto vazio e tanta confusão dentro da pessoa. Porque é só palavra e espírito que pode realmente transformar o ser humano, meu irmão. E eu quero te fazer uma pergunta aqui hoje para a gente terminar. Você ainda precisa de Deus na sua vida? Você ainda precisa de Deus nas suas finanças? Quem governa as suas finanças ainda é o Senhor? Se é, você não tem problema em andar por fé. Se é, quando você faz as contas e a conta não bate, e você é tentado a não ser fiel no seu dízimo, você não se coloca no centro, mas você coloca no centro aquilo que está escrito: Jesus. Se é Jesus o centro da sua casa, seus filhos te veem orando, seus filhos te veem entronizando Jesus no seu lar. Os seus filhos sabem que o sucesso da liderança da sua casa é porque você busca o Senhor. Seus filhos te veem dependendo de Deus. Tem quanto tempo, irmão? Tem quanto tempo que você não anda por fé? É assim que um cristão anda. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Porque andar por fé é andar dependendo de Deus. É andar com Jesus no trono. Volte para esse lugar, meu irmão. Quero te convidar para orar. Se coloque de pé no seu lugar. Nós deveríamos nos tornar mais e mais adoradores, nos tornar excelentes adoradores, à medida que vamos experimentando o favor de Deus. Eu disse a eles lá: olha, se vocês hoje não precisam mais de Jesus, entre duas aspas, em tantos aspectos na vida de vocês, se hoje vocês não precisam mais da interferência de Jesus para milagres financeiros, se vocês não precisam mais de tantos milagres como nós precisamos para poder edificar um templo, para poder conseguir pagar um aluguel, se vocês já não precisam mais de milagres e das mãos de Jesus, como nós, vocês deveriam ser muito mais adoradores do que nós. Vocês deveriam ser os maiores adoradores da terra, porque aquele que muito foi perdoado, muito ama. Se o resultado de tudo que vocês têm aqui não é adoração, é porque vocês se esqueceram que tudo que vocês têm foi Jesus que deu. E vocês estão achando que são as mãos de vocês e a boa política de vocês. Se tudo que vocês estão vendo aqui não desperta em vocês um intenso desejo de adoração e gratidão a Deus, vocês esqueceram do que Jesus fez e se tornaram o centro disso tudo aqui. Porque o que eu vejo lá é que eles estão, muitos deles, e aqui também no nosso meio, enfeitiçados. E não estão enfeitiçados por coisas que o diabo fez, enfeitiçados por coisas que Deus fez.
mas se esqueceram que foi Deus que fez. É muito perigoso quando nós nos tornamos bons em alguma coisa. É muito perigoso quando nós aprendemos alguma coisa. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Quanto mais eu recebo de Deus, mais eu o amo. Esse é o remédio, é o antídoto para você não ser enfeitiçado. Gratidão e adoração. Quanto mais Deus te abençoa, mais gratidão e mais adoração. Quanto mais Deus favorece você, mais gratidão e adoração. Vamos amar Jesus. Enquanto você faz isso, eu gostaria que você procurasse ver se não tem algum lugar da sua vida que você está sendo o centro, ou que você há tempo não faz menção do nome do Senhor nessa área da sua vida. Há tempo você não agradece ao Senhor, não entroniza Ele, não dá a Ele a glória de que é Ele que tem te dado sucesso nessa área. Eu quero que você busque se de fato Jesus é o centro desse templo aí que é você. Saia do trono, meu irmão, e coloque Jesus no seu devido lugar, no seu lugar de direito.